Olá, estamos aqui para mais um episódio da Wakecast, o seu podcast para o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Aqui você vai conhecer profissionais, ferramentas na área do desenvolvimento humano, pessoas que cuidam de pessoas e muitas histórias inspiradoras e motivadoras para se conectar com você. E aproveitando aqui o momento, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Vamos fazer esse canal crescer. Curta esse vídeo, já deixa aqui seu comentário também e clique em compartilhar. Envia aí para o link do WhatsApp, dos grupos de família, de amigos. Vamos fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Combinado? Quero agradecer à Fastway Marketing Digital, que é a patrocinadora do projeto, e a toda a equipe que me apoia e acredita e faz tudo isso daqui acontecer. E se você quer ter o seu próprio podcast, ou você já tem seu podcast, mas está precisando de um espaço profissional para poder gravar seus episódios, não perca mais tempo. Entre em contato agora com a Fastway, você será muito bem atendido e eles vão te ajudar a colocar os seus planos, tirar os seus planos do papel e fazer isso acontecer, tá? Agradecer também ao meu parceiro Studio Angels, que é um salão de beleza completo. Lá você vai encontrar profissionais especializados e uma estrutura maravilhosa para te receber da forma que você merece. Eu já sou cliente há 18 anos, então já está testado, aprovado, já tem o selo de confiança e excelência. Vale a pena lá dar uma conferida e marcar o seu horário. Bom, vamos logo começar esse episódio, né? Hoje estou recebendo uma convidada aqui muito especial. Ela que é uma grande artista, Lúcia Adversi. Ela é fotógrafa, ela já expôs em vários países e ela é a segunda brasileira a ter um trabalho selecionado para o acervo da Biblioteca Nacional de Paris. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler aqui não, porque eu quero que ela mesma conte toda essa história riquíssima que ela veio compartilhar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Kátia, é um obrigada. grande prazer te receber aqui e eu te agradeço muito por compartilhar esse tempo aqui conosco. Kátia, o prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vai ser uma alegria enorme a gente conversar um pouco sobre minha trajetória artística. E eu já estou super curiosa para poder saber tudo. Eu sou muito apaixonada pela arte e pela fotografia também. Então vai ser uma grande lição, uma grande inspiração aqui para mim. Então, Lúcia, qual história você conta da sua história? Quem é você nesse mundo? Eu sou de uma família onde minha mãe teve 8 filhos, porém nós somos 3. Mamãe perdeu 5 filhos e eu sou uma caçula que vim entre essas perdas, entre minha irmã e eu, que temos diferença de 10 anos. Então, a minha vida artística começou, bem mais tarde. Eu conheci meu marido muito jovem, eu tinha 14 anos de idade, namoramos muitos anos, casamos cedo, com 21 anos. Meu marido já formava em administração de empresa, entrava numa grande companhia de cervejaria e eu cursava meu curso de pedagogia, já estava fazendo curso de pedagogia, dei aula em escola infantil muitos anos, eu trabalhava na alfabetização das crianças. E meu marido, dentro dessa companhia, começou a progredir e foi transferido para São Luís do Maranhão. Nossa, foi para bem longe. Foi para bem longe. Eu já tinha um filho de 1 ano e 5 meses,
Naquela época, eu não consegui transferir meu curso de pedagogia, eu estava até praticamente concluindo. E acabei não conseguindo continuar a faculdade, porque eu estudava na Universidade Federal, no UFMG, e não conseguia transferir para outra federal e acabei sendo jubilada do curso. Então, foram uns anos que eu comecei a dedicar muito à família, que meu marido precisava dessa dedicação na época, porque ele estava crescendo na empresa. E eu, cuidando do meu filho, numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu fui abdicando da minha carreira na época para viver em função do marido e dos filhos. Depois desse meu primeiro filho, eu tive mais 2. E como a gente transferia muito de cidade, e as crianças muito de escola, todo momento a gente começava uma nova vida numa nova cidade. Muitos desafios, Muitos né, desafios. época. E tanto as crianças como o marido dependiam muito do meu suporte na época. Sim. As crianças tinham que recomeçar uma nova vida a cada escola que elas chegavam. A sua presença ali era muito importante, no né? momento. Para poder Então, dar essa assim, estabilidade. Sim, eu acabei abdicando de muita coisa na vida profissional, mas nunca arrependi de nada. Passei muito tempo mesmo dedicada à minha família e... Foi uma escolha muito consciente, então, né, Foi. Lúcia? Foi. Eu acho que hoje eu penso que foi muito acertado. E a cada 2 anos a gente mudava de cidade pelo Brasil. Então, pra você ter ideia, era... E assim, é maravilhoso porque tem um lado bom também de você ter morado em várias cidades, né? Porque é uma bagagem também cultural, né? Claro, e muita cultura diferente, né? Sim. É completamente diferente você estar numa cidade do Nordeste, depois você ir para o centro, pro centro-oeste, que foi Goiânia, depois voltar para a região sudeste. O Brasil é um país muito rico em cultura, né? Muito diverso. E para artista, então, isso aí deve ser um prato cheio, né? Para a criatividade. Sim, é uma bagagem que hoje a gente eu sinto, né? Em tudo que eu faço. Mas na época eu nem pensava que eu ia ingressar no mundo da arte, né? Porque eu trabalhava com educação. E acho que fui me dedicando à educação dos filhos, né? E você deu aula há muito tempo? Foram quase 8 anos. Eu só parei quando eu fui transferida para São Luís do Maranhão. Eu primeiro fiz magistério antes da pedagogia. Daí eu, muito nova, já comecei a fazer estágio em escolas aqui em Belo Horizonte, em escolas grandes, né? Como o Imaculada da Conceição, que tinha o Jardim Azul da Imaculada. Naquela época eu fazia estágio. Depois eu fui trabalhar em escola infantil e na alfabetização. Eu alfabetizava as crianças. E eu adorava o que eu fazia na época. E você leva o maior jeito mesmo, né? Você tem esse jeitinho todo amoroso, acolhedor. Então, lidar com crianças também deve ter sido uma fase muito boa, assim, para você. Sim, foi ótimo. Depois eu tive minhas próprias crianças, né? E depois elas cresceram. Tem um momento que as crianças crescem, né? E eu me vi assim, eles querendo resgatar meu trabalho, né? E as crianças dependiam cada vez menos de mim. E eu não me via mais na pedagogia. É engraçado isso, né? Porque a área de educação, você tem que estar... toda a área, né? Você tem que estar se instruindo o tempo todo, porque você vai perdendo o ritmo, né? Sim. Do que está acontecendo. Então, eu naquele momento, eu já gostava muito da área de decoração. Era uma coisa que eu me via nela. Aí eu fui atrás de um curso profissionalizante em decoração. Fiquei muitos anos fazendo projeto de decoração. Participei de 2 casa-cor em Goiânia. Então você já foi atuou mesmo, né? Como designer de interior. Sim.
Então, e isso aí já te traz uma bagagem também, um olhar diferenciado também, né? Mais estético. Tanto que os meus primeiros trabalhos autorais na fotografia eram muito voltados para arquitetura, que era o universo que eu A influência, né? vivia antes Aham. de ir para fotografia, né? E começou assim, porque nas mudanças de cidade, eu via cada vez mais dificuldade, às vezes, de manter com os projetos, porque quando você trabalha numa área de projetos para decoração, você precisa de toda uma equipe ao seu redor, né? Aham. Então, você tem que ter um bom vidraceiro, um bom marceneiro, os clientes também. É uma coisa que você cativa, você faz Sim. É toda uma construção ali, né? toda De uma relacionamento. construção. Uhum. E mudar de cidade, quando você tem uma profissão desse tipo, ainda mais naquela época, que não existia internet como hoje, Uhum. que você mantém todo mundo online, não existia o online. Sim, Né? não tinha essa facilidade, né? Nós estamos falando lá da década de 90, então... Ah, uhum. Então, eu tinha que começar tudo novamente. Além de estar começando uma vida nova com a família, com as crianças, com o marido, no novo universo, isso frustrava um pouco, porque você não tinha mais aquela clientela, você não tinha mais aquela equipe que te dava suporte e segurança para o trabalho em si, e você tinha que começar tudo do zero. E eu comecei a entrar para a fotografia ainda na minha profissão, como design de interiores, porque eu queria fotografar, registrar os projetos que eu fazia, principalmente os de casa-cor. Você se despertou para fotografia através dessa profissão. Através dessa profissão, eu me despertei para fotografia. Aí fui procurar um curso profissional, novamente, e por coincidência, tanto o curso de decoração de interiores como o de fotografia foram feitos na mesma escola, na Pan-Americana de Arte, lá em São Paulo. Nessas minhas mudanças, nos meus vai e volta, eu morei em São Paulo algumas vezes. Então, como eu sabia que eu ficava 3, 4 anos no máximo em cada cidade, eu já chegava já com um projeto em mente do que eu queria para aquela cidade, como objetivo. E o curso de decoração, inclusive, eu não comecei nessa escola. Eu comecei aqui em Belo Horizonte e terminei lá. Você conseguiu transferir? Eu consegui, porque eram institutos privados, né? Quando é uma faculdade federal, que é mais difícil, tem todo um processo para você conseguir uma transferência. E quem trabalha em empresa privada não tem esse direito dentro de uma instituição federal. Eles contemplam filho de militar, ou esposa de militar, ou funcionário público. Como meu marido trabalhava numa empresa privada, eu não tive direito a essa transferência. Então, depois de 6 meses, a faculdade me jubilou. Eu não consegui reaver meu curso, mas já não importava para mim naquele momento. Você já tinha mudado também os seus interesses. Meu caminho. Então, assim, foi uma bagagem importante que com certeza contribui e agrega muito para você até hoje, mas agora você já estava em outro momento, né, nessa época. E durante o curso de fotografia eu fui conhecendo outras perspectivas, né, da fotografia. Porque entrei para fazer fotografia de projeto e fui descobrindo outras áreas. Me apaixonei pela fotografia de gastronomia, eu acho que eu sempre gostei muito de gastronomia também. E fui conhecendo outras perspectivas. Até que no último ano, quando eu estava formando e tinha que apresentar o trabalho para uma banca da escola, o meu professor me chamou, em particular, e falou: aqui, eu vendo o seu portfólio, eu estou analisando que você tem um dom para fotografia mais autoral. Então, eu queria te propor fazer 2 portfólios. O curricular, que é o que todo mundo faz para a escola, e eu queria que você focasse num extra que fosse mais autoral. Porque a escola, não sei se você sabe, a escola, a Pan-Americana sempre foi conhecida por isso. Ela faz um grupo de notáveis.
Então, a cada área lá, por exemplo, ela tem quadrinhos, o curso de quadrinhos era o Ziraldo, que participava da banca. Então, ela De chamava grande sempre relevância. grandes nomes de cada área Aham. para poder analisar os trabalhos dos Uhum. alunos no final do curso. E na fotografia tinha o Arnaldo Papalardo e o Bob Wolferson. Nossa, nomes de peso, né? Sim, nomes de peso e de grande admiração, né? Sim. Ó, então foi assim uma honra, uma grande oportunidade que você teve. E esse professor também, ele foi bem generoso, né? Foi. De ter tido esse O olhar para Elcio, na você. época, E te incentivar, né? A reconhecer esse olhar mais autoral. Porque até então, como você disse, você estava usando a fotografia mais para o trabalho, os projetos, né? Sim, Não tinha sim. despertado ainda para esse lado. Não tinha. E, inclusive, o trabalho que despertou a atenção do meu professor é um trabalho que é esse aqui, ó. Então, Entre Luz e Fusco. esse já era lá dessa época do curso de fotografia? Ele não Vamos mostrar tinha, mais ele aqui não um tinha o pouco. título, Entre Aham. Luz e Fusco. Mas ele era um trabalho, Mas já estava sendo construído, eram né? umas fotos que eu tinha feito no Paternon, Não. em Atenas, que quando eu cheguei no local, né, e todo mundo ficava admirado, a gente fica admirado com essas Sim. construções. E ele estava em restauração na época. Você pode ver nas fotos, olha, se você tem algumas fotos, você vê os vestígios dos andaimes, né? As sombras dos andaimes. Então, enquanto... Aqui. Esses são os andaimes, a sombra dos andaimes. Então, enquanto todo mundo fica admirado com essa construção, né? Sim. Eu fiquei consternada com os riscos de vandalismo que eu vi nela. Das pessoas, como as pessoas desrespeitam esses patrimônios históricos, né? E eu, na hora, quis fotografar. Em vez de fotografar a coluna em si, eu fotografava a interferência dos andaimes, essa restauração. Por que essa restauração estava sendo feita? Porque algum vândalo foi lá e tentou deteriorar aquele patrimônio. Sim. E aí você viu beleza por trás disso, né? Assim. Beleza e, ao mesmo tempo, assim, o artista, hoje eu creio, né, que toda arte nasce de um incômodo e de uma manifestação do artista. Sim. Então, eu fiquei muito incomodada. Ao mesmo tempo que eu estava impactada pela beleza das colunas, eu estava incomodada com o vandalismo delas. E eu registrei tudo isso aí. Tem ampliações dessas colunas maiores que você vê os vestígios de vandalismo, sabe? E meu professor, acho que viu isso na época. Ele falou, não, você tem um veio autoral, vamos fazer uma coisa autoral, porque os notáveis, eles existem na escola para no momento da avaliação, eles escolhem os alunos que eles vão assinar o diploma. Olha. Então, eles têm a opção de não assinar diploma. Aham. Então, ele falou assim, é só 10% dos alunos que recebem assinatura de um ou de outro. O diploma só vai com a assinatura do diretor. Então, se na banca de notáveis eles avaliarem que aquele aluno está dentro do que eles classificam como autoral, eles vão lá e dão... A assinatura é o aval deles para aquele aluno. E, surpreendentemente, eu consegui a assinatura dos dois. Os dois assinaram meu diploma. Então, assim, chancelou ali, né, o seu ponto de partida no meio artístico, então. Sim, eu fiquei muito grata ao professor na época, o Elcio Uma, que eu acho que foi uma acessibilidade dele. Foi. Notar e me dar essa dica, né? Sim. Porque talvez essas fotos no meio do curricular, do portfólio curricular, não ia ser avaliada dessa maneira. Exatamente, teria passado despercebido, Despercebido. né? Foi muito, muito importante esse momento aí. E esse trabalho seu, muito marcante, Luz e Sombras,
né? Esse olhar para luz e sombras é algo muito característico no seu trabalho ou foi especificamente nessa série? Não, foi assim, sempre foi muito marcante, até hoje, mas no início era a minha característica, as pessoas me conheciam pelo contraste de luz e sombra, Uhum. porque eu fotografava muita arquitetura e era isso que me chamava atenção, assim. Tanto que já nesse trabalho de cá, ó, que é o Universo Curvo, também tem a presença das sombras, olha, Sim. projetadas por esses arcos, que foi um local que eu estava na estrada. Eu estava na estrada viajando. E isso no Vale do Loire, na região da França. E parei para poder fazer um lanche. E eu tinha pouco tempo para estar ali. Era para ser uma parada de 20 minutos. Eu estava com um grupo de pessoas conhecidas nossas. E enquanto todo mundo estava fazendo um lanche, eu peguei a minha câmera, quando eu vi essas sombras, esses arcos. Numa das primeiras fotos que eu fiz, eu vi a Pampulha, a igreja da Pampulha. Na mesma hora, eu falei assim, gente, isso aqui lembra muito a arquitetura do Niemeyer, né? E comecei a fazer aquelas fotos. Só depois que eu cheguei no Brasil, que eu fui ver o que eu tinha feito, né? E aquilo que era para durar 20 minutos, deixei as pessoas me esperando quase 1 hora. Lá toda atraída por aquilo, né? Inclusive, um casal, e se eles ouvirem, na hora que eles ouvirem esse podcast, eles vão saber que eu tô falando deles. Teve um casal que estava nessa parada com a gente, que foi nessa exposição aí, depois, e foram os primeiros a comprarem 2 obras dessa série. Olha que bacana. E ela estava presente no momento Que ela foi feita. que foi feita as fotos, isso. Nossa, isso aí é um grande privilégio, hein? É sensacional. E aí depois, então, que você foi inserida aí nesse meio, né, de artista, após Pois essa aprovação. Olha como é que começou, né? Como é que são as coisas? Começou no portfólio fazendo esse trabalho. Aí, eu voltando para Belo Horizonte, isso meu marido já tinha saído da empresa, e eu já estava mais dedicada ao trabalho, mas ao mesmo tempo, né, não consegue. A gente é mãe de toda maneira, né? Então, Sim. nós mulheres temos que tentar administrar a vida pessoal sempre com a vida Isso aí profissional, né? a vida de mãe é integral, né? Então, eu voltando para Belo Horizonte, eu conheci um artista, um escultor em Belo Horizonte, o Leopoldo Martins. Não, muito reconhecido também, né? Sim, o trabalho dele é maravilhoso, é fantástico. E ele, como pessoa, também é uma pessoa incrível. Aí eu tive a oportunidade de fazer umas fotos dele no ateliê, de acompanhar todo o processo, do início ao fim das esculturas dele no ateliê. Nossa, que experiência incrível. Sim, foi incrível. Lúcia. Foi uma tarde incrível. Eu falei com ele que eu queria fazer uns retratos dele. Aí ele falou, olha, vou te levar num dia certo, porque eu vou fazer todos os passos, que vai ter um outro fotógrafo fazendo o registro para o meu livro, que eu vou lançar. E você vai ter chance de acompanhar tudo. Aí eu fui, fiz todos os registros, fiquei super empolgada. Eu ia participar de uma exposição no BH Shopping, que eu tinha que fotografar uma pessoa conhecida. E aí foi minha ideia de procurar o Leopoldo. E fiz esses retratos. Mas era para um trabalho pessoal. E o Leopoldo estava, no momento, fazendo registro para o livro dele. Então, quando foi selecionadas as fotos para a exposição, eu quis mostrar para o Leopoldo. E o Leopoldo ficou enlouquecido com aquelas fotos. Queria de todo jeito que entrasse para o livro dele, só que na época ele tinha feito uma lei, o livro foi aprovado através de uma lei de incentivo.
Então, ele não conseguiu incluir as minhas fotos. Ah, tá. Tinha Mas a burocracia, né? aí, um belo dia, tô na minha casa lá, focada no meu trabalho. Aí, o Leopoldo me liga. E ele estava fazendo uma exposição no Inimar de Paula, no museu aqui em Belo Horizonte. Ele me liga e fala assim: Lúcia, eu estou muito impactado com o seu trabalho. Então, eu queria muito que você conhecesse o curador da galeria que me representa em Paris. Eu falei: Leopoldo, que ótimo. Mas por quê? Ah, não, porque eu acho que ele tem que te conhecer, a sua arte é maravilhosa. Vamos marcar? Eu falei: uai, vamos. Quando? Ele falou: hoje. Tô saindo daqui, tô levando ele agora na sua casa. Eu falei: o quê? Hoje? Agora? É agora. E chega Leopoldo lá em casa com o Ricardo Fernandes, que era o curador da galeria dele em Paris. Ricardo chega, fala: eu vim conhecer seu trabalho. O Leopoldo falou tanto do seu trabalho que eu quero conhecer seu trabalho. Só que eu fazia um trabalho comercial na época. Eu fazia fotografia de joia, de gastronomia, como eu falei. Uhum. Eu fazia book de gestantes. Aí eu falei: você quer ver minha arte? Mas eu não tenho arte para compartilhar com a galeria. Aí eu lembrei daquela história da Pan-Americana, né, do portfólio. Sim. Eu falei: eu tenho um portfólio na minha gaveta, guardado. Vou te mostrar meu portfólio. Toda despretensiosa. Vou te mostrar meu portfólio. Aí, ele folheou o portfólio, olhou, viu esse trabalho, né? Uhum. E outros, porque o portfólio não tinha só esse trabalho, o autoral, tinha outros que o professor selecionou como autoral. Todos tinham esse contraste de luz e sombra. Uhum. Hoje a gente percebe isso vendo, né? Tinha também de cavalhadas, que eu tinha ido com um mentor meu, que era da National Geographic, o Isan Peterle. Ah, nossa, esse daí também foi uma grande experiência, né? Lá em Pirenópolis, foi uma experiência maravilhosa. Tinha também essas fotos. Aí ele vira, aí na hora que ele tá indo embora da minha casa, ele fala assim: onde você quer chegar com a sua arte? Eu olhei para ele e falei: eu faço arte. Ainda nesse momento você não tinha se tocado que já era uma artista. Aí, desde então, ele começou a me representar. Ele tinha um escritório de arte, que ele representava muitos artistas. Só que, no ano seguinte, ele foi inaugurar a primeira galeria dele física em Paris, porque ele já tinha morado na Alemanha, na Dinamarca, né, em Copenhague. Em Paris faziam alguns anos que ele tinha chegado, mas ainda estava estabelecendo. Então, o Ricardo foi inaugurar a primeira galeria dele em Paris, no bairro Marais, que é um bairro que tem bastante galeria lá em Paris. E ele tinha muitos artistas importantes que ele representava na época. O Leopoldo era um deles. Uhum. E quem que ele escolhe para inaugurar a galeria dele e qual trabalho? Que é esse catálogo aqui. É da inauguração da galeria dele. Aí você foi lá, você esteve presente na inauguração. Na inauguração em 2011. 2011. É incrível como que as coisas vão acontecendo assim, tão natural, né? Simplesmente tudo foi se costurando para você poder chegar onde chegou. É incrível isso, as pessoas reconhecendo o seu trabalho, as oportunidades surgindo através ali, né, do que os outros percebiam do seu trabalho, as indicações. E não foi nada forçado, as coisas simplesmente aconteceram. Foram fluindo. Foram fluindo. Quando tem que acontecer. Hoje o Leopoldo se tornou um grande amigo, além da admiração que eu tenho dele pelo trabalho. Ele foi muito generoso da parte dele, né? Porque as pessoas, às vezes, não são generosas de compartilhar as suas conquistas com um colega, com quem ela acha que tem talento. Sim. E nada como você ter um bom exemplo, né? Eu tenho um bom exemplo em casa, que é meu marido, que sempre compartilhou todo o conhecimento dele com quem ele trabalhava. E eu tive um começo, assim, com o Leopoldo, que foi uma pessoa hiper generosa,
Tive também alguns mestres da fotografia que sempre foram muito generosos. E eu acho que tive uma escola muito boa, né? Porque eu sempre também compartilhei muito do meu trabalho com outras pessoas, com jovens que estão começando. Eu acho que a pessoa, quando ela conhece o próprio trabalho, tem confiança no que está fazendo, ela não tem que ter medo de estar compartilhando nada com ninguém, não. E quanto mais você Tem que ter compartilha receio também, de- mais você recebe, né, Mais eu Lúcia? recebo, mais eu aprendo. É isso. Porque ninguém nasce sabendo. Uhum. E Né? talento é único. Cada um vai ter ali a sua, o seu jeito de fazer as coisas, né? O seu destaque ali que é único. Então, essa questão dessa preocupação se o outro vai te copiar, pode até Não, copiar, mas a isso é essência é bobagem. sua. Isso é bobagem. É. Quem tem confiança no que faz, sabe o que está fazendo, não pode se preocupar com isso, não. Uhum. E é muito interessante também, Lúcia, como que foi assim essa trajetória natural de você entrar no mundo da arte, porque tem assim uma certa impressão assim de que não, eu só vou conseguir me dar bem se eu tiver boas influências, se eu tiver dinheiro para poder ali bancar certas coisas para poder ser reconhecido. Não, nada disso. E aí um exemplo como o seu, que as coisas foram fluindo naturalmente. Você foi construindo ali um trabalho despretensioso no início e que foi reconhecido, mostra que quando você está em produção, você está em movimento, quando as oportunidades chegam, você já está pronta ali e simplesmente se encaixam, né? O momento se encaixa ali. Porque foi isso que dá para perceber aqui do que você está contando. Foram se encaixando. O seu professor, com essa generosidade de te falar sobre essa banca com os mestres, né, na fotografia, foi uma oportunidade que se encaixou ali, você já estava pronta para aquele momento. Depois, essa conexão com Leopoldo Martins também, já foi uma outra conexão ali que te trouxe muitos resultados e que você estava ali, mais uma vez, despretensiosa. E até essa conexão com o Ricardo. Eu acho muito lindo, assim, quando as coisas acontecem dessa forma. O universo conspirando a favor, né? Das coisas se realizarem. E é importante a gente deixar isso também claro, porque não é uma coisa ou outra. Existe, sim, a possibilidade de você trilhar ali um caminho de sucesso com o seu próprio potencial, com o seu próprio esforço e dedicação, com o seu próprio brilho. E nada acontece sem muito trabalho e dedicação. Exatamente. É onde você ali coloca todo o seu foco, a sua energia para fazer acontecer. Não tem como ser diferente, né, Lúcia? Né? As coisas não vão cair do céu, assim, não vão cair do seu colo se você não estiver ali movimentando para acontecer. E é muito lindo todo esse processo. Mas, desculpa, eu te interrompi aí. Não, vamos voltar, continua aí na sua história. Imagina. Em 2013, eu fiz uma exposição nesse claustro, que é uma construção medieval do século XV. E o interessante é que a arquitetura dela é toda de arcos, assim como a série, né? Aham. Então, é próximo ali à Prefeitura de Paris. É um prédio maravilhoso do século XV. E foi intencional a escolha do local ou não? Não, foi uma oportunidade que apareceu. Uhum. Que essas coisas às vezes acontecem assim. Aparece uma oportunidade, um convite, através da Prefeitura. Já participei até de um festival promovido pela Prefeitura de Paris, pela cidade. E apareceu a oportunidade de expor nesse local. E às vezes acontece assim. Aí você procura qual a série que você acha que é apropriada para aquele local. Uhum. Então, como tinha aqueles arcos, todo aquele movimento curvo, o curador achou que era interessante esse trabalho para ser compartilhado lá.
Ele tem um olhar bem estratégico também, né, Lúcia? E 2 anos depois dessa exposição, que isso aqui foi em 2013, 2 anos depois dessa exposição, o curador da galeria, o Ricardo Fernandes, teve a oportunidade de conhecer a diretora do setor de fotografia da Biblioteca Nacional da França, a BNF. E ele apresentou esse trabalho, ela se encantou e falou, eu quero esse trabalho na coleção da biblioteca. Nossa, mais uma vez as portas se abrindo. Então, desde 2015 que eu estou na coleção da BNF. E a BNF tem toda a série na coleção. Todas elas. Nossa. Ai, e como que foi esse momento? E foi bacana, porque isso abriu portas também para a galeria, porque depois da diretora conhecer esse trabalho e tá fazendo parte, né? Foram 3 anos, assim, de processo. A cada ano eu mandava algumas imagens para eles. Foram 3 anos. Começou em 2015. Quando terminou o processo, ela convidou o curador da galeria que me representa para hoje ser o curador desse setor da Biblioteca Nacional da França. Então, ele que seleciona a parte dos brasileiros. Mas foi a partir do contato com o meu trabalho. Isso que Nossa, muito bacana, legal, né? Que abriu portas para você sim, e para ele sim. também. Mas tem outra coisa muito interessante também nessa oportunidade, que é o reconhecimento, né? De você foi a segunda brasileira a ter um trabalho selecionado. Sim, porque foi interessante, porque depois que esse trabalho entrou para a coleção da BNF, a diretora, a Condessa, ela me mandou uma carta falando sobre da minha obra ser a segunda da coleção dos brasileiros, né? E antes de mim só tinha Sebastião Salgado. Uau! Nossa, foi um marco, então, na sua história. Foi um marco para mim, foi uma emoção muito grande, porque eu fui a segunda brasileira, segunda dos brasileiros, né? Mas eu fui a primeira mulher a estar na coleção da BNF. Primeira mulher brasileira, primeira artista brasileira, né? Incrível. Isso para nós mulheres de um orgulho assim, muito grande, né? É um ponto alto, assim, na sua carreira e de também marcar ali esse momento como mulher, né? E depois disso, ainda essa figura feminina, esse poder da mulher se tornou tão presente no seu trabalho. Isso aí foi aquele ponto de partida ali para você poder se inspirar também nesse universo. E ter isso documentado é muito interessante. Eu tenho essa carta guardada, é relíquia. Ah, não, com certeza. Então, no momento assim que você precisar ali se recarregar de energia, olha aqui o reconhecimento. Porque isso não é para qualquer um. Isso é muito, muito especial. Você ter esse trabalho reconhecido dessa forma é muito especial na carreira de um artista. E aí, como que foi depois disso, a repercussão? Como que foi que aconteceu? Engraçado que essas coisas, assim, é muito gratificante quando acontece. Mas ninguém pode se deixar levar por essas coisas, assim, sabe? Porque você não pode deixar perder o foco. A gente sempre deve manter o foco no trabalho. Reconhecimento é bom? Claro. Reconhecimento do artista é excelente. Mas manter o foco é o mais importante. Sim. Isso, mas te abriram mais portas também, né? Sim, claro. Tanto que depois da BNF foi a vez eu tenho trabalho também, um vídeo da série Noir, que eu acho que eu não falei dela aqui. Não falou ainda não. Eu tenho um projeto que eu chamei de Projeto Noir, que ele foi todo inspirado no cinema noir. Nossa. E foram muitos anos de pesquisa, de fotografando, registrando, porque envolveram 4 capitais.
Começou em Nova York, depois foi Berlim, aí teve Paris e São Paulo. Né? Que tinha que ter a capital brasileira. E é um trabalho belíssimo. E como, às vezes, é escolhido onde fotografar, né? Às vezes é intencional, às vezes não é. Às vezes a gente tem um projeto que você vai em busca do seu objetivo. E às vezes as coisas acontecem. Por exemplo, eu comecei em Nova York. Nova York era uma cidade que eu tinha oportunidade de ir, porque meu marido tinha trabalho lá por causa da Ambev, ele tinha uns investimentos, então eu ia anualmente por causa do trabalho dele. E foi lá que eu comecei a fotografar muito contraste de luz e sombra. Muito presente aqui nesse trabalho. E o cinema noir, por que ele foi marcado? Ele foi, por aqueles... Primeiro que o preto e branco já é uma coisa naturalmente surrealista, né? Porque a nossa visão enxerga em cores. Sim. Então, você fazer uma fotografia em preto e branco, ela já tem um quê de surrealismo só dela ter sido fotografada em preto e branco. Nossa, ela deixa de ser real. Eu comecei a buscar nessas fotografias de arquitetura todo aquele drama do cinema noir, né? Aquele suspense. Sim, e é bem presente aqui mesmo, agora que você falou. Sim, né? essas aí já foram em Berlim, na Alemanha. E a foto da capa, ela é um edifício que ele foi fotografado sob uma perspectiva que distorceu com a grande angular, que dá a impressão que é um navio no meio da tempestade. Sim. Então, Der Sturm é o nome alemão, que a tradução é A Tempestade, e era um periódico dessa época do cinema noir, que os artistas postavam a sua estilogravura, tinham bastante... era um jornal que ocorria na época. Uhum. Então, o nome do jornal era Der Sturm. Eu achei que essa fotografia tinha tudo a ver com a tradução do título, né? Exatamente. E essa capa, ela tá sensacional. Porque aqui realmente tem muito drama, né? Nessa foto aqui. E essa foi uma exposição feita aqui em Belo Horizonte, no Museu Inimar de Paula. Ai, belíssimo. Deve ter sido incrível, assim. Eu ainda não te conhecia naquela época, não vi a exposição, mas deve ter ficado lindo. Isso foi em 2014. Dá para perceber que o início da minha trajetória foi muito arquitetônica, né? Muito Sim. por influência do design de interiores. Muito. E a sua bagagem também, né? Assim, de conhecimento, estava muito ali presente naquele momento. Então, seu olhar já estava bem aguçado para isso, né? Tô achando incrível, Lúcia, também, que nesses exemplos que você trouxe aqui, realmente existe uma bagagem muito rica de conhecimento. Aqui demonstra que tem muito estudo por trás. Tem muito né? estudo, muita pesquisa, porque a inspiração não vem do nada. Porque assim, às vezes pode achar, não, simplesmente sai, simplesmente acontece. Mas não, tem uma dedicação ali, tem os estudos, as referências, as coisas não simplesmente acontecem. Já dizia Picasso. A inspiração vem, mas com muito suor e dedicação. Com muito suor do trabalho, né? Trabalho. Ele pregava muito isso. Trabalho muito para poder vir inspiração. E eu da mesma forma, né? Tem que ter muita pesquisa, estudo. As coisas não vêm do nada, assim. Você tem que ter conteúdo, ler muito, ter interesse de pesquisar. E o artista é muito ávido por conhecimento. E de fases, né? Eu, pelo menos tenho fases. Uhum. Então, assim, você percebe nas fotos que sempre tem uma sombra ou uma presença de árvore. Sim. Então, acho que mesmo eu fotografando a arquitetura, eu sempre gostei muito das árvores. Trazer vida para a cena. Isso. Então, aí vem também uma pesquisa. Aí começo a me interessar
pelas árvores. Então, eu tenho uma série após essa, aí vira uma coisa assim, muito de natureza, né? Eu tenho uma série após essa que chama Canto, que eu estava na África e me deparei com um passarinho muito colorido e desandei fotografar aquele passarinho em tudo quanto é posição. Aí eu chegando no Brasil, reunindo material, eu fiz uma espécie de manifesto para a natureza, porque o homem desrespeita muito a natureza, né? Então, essas séries são vários galhos cinzas, vazios, sem folhas, sem nada. É uma árvore no inverno, né, europeu. Foi na África, né, que isso acontece também. Que a gente não tem essa... no Brasil, por ser um país tropical, a gente não vê esse contraste das árvores perderem todas as folhas. Isso é muito comum nos países que fazem mais frio, né? Sim. E chama muita atenção. Você vê, na Alemanha, eu fotografei muitos galhos, assim. Para trazer aquele drama para o cinema noir, né? Então, eu deixei esse galho, um desses troncos vazio, e fui... Depois, eu fiz uma interferência, né? Em Photoshop, que eu fui botando o passarinho onde eu queria, nesses galhos. Né? É como se ele estivesse movimentando de galho em galho, e a série termina, são 16 fotos. A série termina com galho vazio, que é uma espécie de manifestação mesmo da natureza. É um apelo da natureza. Sim. A vida, né? Se posicionando com a arte. E depois disso, aí eu comecei a interessar pela natureza. Tenho um interesse muito grande, que eu li um livro que fala sobre a comunicação das árvores. Estou fazendo uma pesquisa, ainda não tenho série sobre isso, não. Mas tem uma pesquisa grande sobre isso, que as árvores se comunicam. Sim. Então... E é incrível, né? A forma, a rede de comunicação das árvores. A gente não tem ideia. Se a gente tivesse ideia, a gente... É isso que eu tento levar, sabe? Eu queria fazer um trabalho sobre isso, que mostrasse a importância mesmo do respeito à natureza. Porque essas árvores, quando uma delas perde a comunicação, elas não conseguem mais continuar ajudando umas outras, porque elas se unem ali, né, subterraneamente. Elas têm um trabalho colaborativo ali. Sim, sim. Até as árvores. Até as árvores. Precisam ser unidas. E elas são bem unidas e têm uma comunicação bem eficaz, né? Sim. E eu tenho um projeto posterior que virou livro. Eu não trouxe o livro, gente. Como assim? Eu tinha trazido esse livro, né? Que é Natureza Viva, que eu trouxe os troncos como retrato de mulheres. Por que, Lúcia, você trouxe o tronco como retrato de mulheres? Porque, primeiro, eu acredito nessa força da natureza, como eu disse. E a força da mulher sempre foi uma coisa que sempre foi objeto de estudo meu, né? Agora mais do que nunca, que eu estou migrando para um estudo no feminismo, né? Tenho estudado já há alguns anos. E começou com as biografias de personalidades femininas, que eu fiquei muito apaixonada pela história de todas elas, e quis trazer à tona, porque algumas delas se tornaram desconhecidas. Foram mulheres à frente do seu tempo, Foram mulheres à frente do seu tempo, que, no meu ver, desbravadoras de muitas das conquistas que nós temos hoje. E eu queria trazer histórias delas de volta. E o tronco, com a força, com a vitalidade. O que representa o tronco, as raízes? Às vezes ele leva água e alimento para a planta. Que não nutre, sobrevive. Né? A planta não sobrevive sem o tronco, sem as raízes. Então, toda a vitalidade, a força, vem deles. E o que é a mulher? Exatamente, tudo isso. A mulher gere, né? A mulher sempre foi tentada ser apagada, principalmente nas religiões. Não vou entrar nesse mérito, né? Mas
ela sempre foi tentada ser apagada da história. Pela força dela, acho que pela força intimidadora dela. Uhum. Então, trazer troncos para representar mulheres, eu acho que era muito honroso. Primeiro que as mulheres sempre são, quando elas precisam de uma representatividade, as pessoas colocam flor, pela delicadeza. E mulher é delicada, sim, mas ela é muito mais do que isso. Tem uma força, né? Uma potência ali sim. por dentro. E tem todo esse papel também do vital, né? Igual você falou, a mulher, ela é capaz de gestar, de acolher. Então, tem toda essa questão envolvida aí, que é uma força muito grande. E que conecta muito com a questão da natureza, das árvores também. Sim, nós precisamos acreditar nessa força que nós temos dentro de nós. Uhum. Acreditar e, para muitos, resgatar, né? Essas minhas personagens acreditaram muito no potencial delas. Sim. Mas não foram reconhecidas. Muitas delas, os maridos, sim. Uhum. Nessa época, então, né, Lúcia? Mas elas nunca desistiram, né? Não. Isso que é marcante também. Elas, mesmo com todos os desafios, com todas as resistências da época, elas continuaram avançando. E tem personagens como Camille Claudel, né? Camille Claudel, ela foi muito injustiçada na época dela, porque ela era considerada uma artesã de Rodin, e muitas das obras assinadas por ele foram feitas por ela. Uhum. E ela terminou a vida no manicômio, internada pelo próprio irmão, porque ela teve um relacionamento com Rodin meio proibido na época, porque ele era um homem casado, ela muito mais jovem do que ele. Então, ela tinha um irmão muito conhecido, muito famoso na época como escritor, que era Paul Claudel. E acho que com medo da luz dele ser apagada pela irmã, ele interna ela no manicômio. Gente. Ela passa os últimos 32 anos da vida dela. Ela morre no manicômio. Internada como maluca. Para ofuscar e calar aquela voz. Sim. Nossa. E por aí vai, tem muitas são histórias. Várias histórias, né? Impactantes, né? E assim, foi muito honroso mesmo esse trabalho, e ficou uma exposição maravilhosa. A sua exposição individual lá em Tiradentes, né? Com essas obras, aquela instalação. Conta um pouquinho sobre isso também. Em Tiradentes foi até uma realização aquela exposição, assim, muito significativa para mim, porque foi a primeira vez que eu expus aquelas obras com 4 metros de altura. E ela estava programada para ser exposta no ano da pandemia. Então, durante um festival de fotografia. Então, eu fui comunicada 5 dias antes. Nossa. Que a exposição ia ser cancelada porque a pandemia estava explodindo na época. Com tudo pronto. Com tudo pronto. Quando ficou pronta a última impressão, recebemos a notícia que a exposição não poderia ser feita. Foi uma medida tomada assertiva na época. Sim. E ficamos 2 anos com essa exposição guardada. Então, quando ela veio à tona, foi muito significativa, né? Porque estava voltando uma pandemia. E o interessante é que esses 2 anos de espera fez com que eu olhasse para o local de maneira mais observadora, né? E descobri 2 espaços que eu não tinha percebido antes, que eu programei novas instalações. Então, eu encontrei uma capela e um forno, que o local, você foi, né, Kátia? Era uma antiga fábrica de cal. Então, tem o forno onde era feita a queima. Aí, eu quis fazer uma instalação sonora, onde eu botei as frases dessas mulheres, falando na minha voz, e a pessoa entrava naquele local, só ouvia as vozes, né? E tinha uma capela. Aí, a capela, eu falei, eu quero ocupar essa capela de alguma forma. Vou santificar essas mulheres. Aí,
aproveitei que eu estava no interior de Minas, inspirada na vida delas. Eu fiz alguns trabalhos de colagem, que eu agora, de uns anos para cá, eu comecei a intervir nas imagens. Comecei a recortar, costurar, Trouxe novas pintar. técnicas. Trouxe novas técnicas. Isso após a pandemia. Uhum. Então, eu construí caixas oratórios. Fiz um oratório para cada uma delas, representando. E construí rótulos de velas. Então, tinha um altar, eu botei as velas de 7 dias queimando. E ficaram por toda a exposição as velas, com a imagem de cada uma delas no lugar dos santos. E essas instalações assim, ficaram incríveis e trouxe muito mais força para a exposição. Né? A gente, ali naquele universo, é como se a gente estivesse ali sentindo a presença delas, dessas mulheres tão poderosas, porque realmente ficou uma exposição poderosa. Até o tamanho das obras também, tudo aquilo trouxe muito poder para esse trabalho seu. Foi realmente a pessoa maravilhoso. entrava numa espécie de galpão, aí via aquelas imagens todas muito grandes, né? Que você podia passar entre elas, o público interagia com a obra. Sim. Só que quando isso eu percebi durante a exposição, foi muito gratificante, assim. Porque as pessoas, quando saíam daquele galpão e tinham oportunidade de entrar, tanto na capela como no forno, elas saíam emocionadas. Então, se no primeiro momento ficavam impactadas com o tamanho da obra, no outro momento, elas eram movidas pela emoção. Sim. E saíam de outra forma, e dizendo que queriam conhecer a história de algumas mulheres que elas não sabiam quem eram. Que iam procurar informação, livro sobre isso. Aí eu acho que naquele momento eu tinha cumprido a minha missão. Exatamente. Porque a minha missão é essa, era trazer a história delas. Então eu tive uma criança, para mim foi mais emocionante. Uma das passagens mais emocionantes dessa exposição foi ter uma criança pedindo à mãe para comprar o livro. Uma criança precoce, de 10 anos, pedindo à mãe para comprar o livro e falando assim, e chegou para mim e virou e falou assim: a dedicatória é para mim. Mãe, eu quero o livro, mas a dedicatória da artista é para mim. Aí ela falou: olha, eu quero que você faça a dedicatória para mim, porque eu quero levar para minha escola. Eu quero que os meus colegas conheçam a história dessas mulheres. Ela prestava atenção em tudo que eu falava. Ai, que lindo, de cada história, gente. de cada uma das mulheres. Ela falou assim, eu vou... E ela anotava. Eu falava e ela anotava. Aí ela falava, vou levar para a escola, vou conversar com os meus colegas, porque eles têm que conhecer a história delas. E a minha professora também. Então, assim, quando você vê esse tipo de retorno... Sim. Você acha que seu objetivo está cumprido, né? A sua mensagem foi transmitida. Minha missão foi foi cumprida. Foi lindo esse processo. E teve mais algumas séries aí, aproveitando esse contexto da pandemia que você trouxe. A pandemia, ela foi um acelerador de processos para muitas pessoas, né? Que quiseram se abrir para isso. Sim. E pelo que você está me contando aí também, foi uma época de muita produção para você. A pandemia foi uma época que nós fomos obrigados a ficar dentro de casa. Então, eu não tinha mais o sair para fotografar. Porque eu tive um universo de edifícios arquitetônicos, árvores, que são todas tomadas externas, Sim. né? Então, interessante assim, a pandemia, eu acho que ela trouxe para todos nós oportunidade para vermos oportunidade nas dificuldades, né? Exatamente. Então, eu não tinha como sair para fotografar. Claro que no início eu tive um bloqueio. Vou dizer, claro. Você teve o famoso bloqueio artístico? Tive, porque... Eu acho que o início da pandemia você não sabia o que ia acontecer. Então, todos nós ficamos muito apreensivos. E eu voltei muito novamente para a família.
Foi aquela coisa muito interna, ficar dentro de casa, aquela coisa muito para a família. Mas, em certo momento, eu tive um problema de saúde. E o problema de saúde foi grave na época. Não foi nem Covid, não. Aham. Né? Mas foi um problema de saúde grave que eu vi a morte de perto. Nossa. Então, isso me despertou para o autoconhecimento. Porque a gente tem que conhecer os limites da gente. Sim. De todos nós mesmos, principalmente os emocionais. Então, foi um grande impacto na sua vida Sim, de realmente sim. promover mudanças. E nunca na minha vida passou pela minha cabeça fazer autorretrato. Primeiro que eu acho que eu tenho um bloqueio. Como você pode ver, eu fotografo muita arquitetura, natureza. Eu tenho um pouco de bloqueio de fotografar pessoas. Eu acho que eu estou sendo invasiva na hora que eu estou fotografando. É engraçado isso, né? Então, me fotografar, então, imagina. Mas eu acho que o que eu estava passando e eu comecei a trabalhar com o autoconhecimento, eu comecei a querer botar para fora mesmo tudo que eu tinha passado, todos aqueles momentos vividos e nada como trabalhar com autorretrato. Sim. Poderoso. Então, foi um processo ali longo, novamente, mas assim, muito interiorizado. Muito para dentro de mim. Um mergulho na alma mesmo. Sim, um mergulho na alma e eu sou uma outra pessoa pós-pandemia e pós todo esse problema de saúde que eu tive. Hoje eu acho que eu sou outra pessoa e, inclusive, até meu foco no trabalho é outro. Em termos de tema, né? Porque, como eu te disse, o artista é feito de fases. Sim. E o que a gente coloca na questão do trabalho, na expressão artística, é algo que está saindo da gente. Eu costumo dizer que copiando um estilo, alguém, você não vai ter um trabalho genuíno. Não tem essência, não tem verdade. Não tem essência, não tem verdade. O trabalho autoral acontece quando ele sai mesmo da insatisfação da pessoa ou alguma coisa que está incomodando ela. O artista nada mais é do que o manifestador do seu próprio ser, né? Então, é verdade aquilo que dizem que o artista produz mais quando está na dor, na tristeza ou com alguns problemas, que isso era muito comum, né? Sim, você sabe que eu vi isso na pandemia quando eu relatei para alguém que eu estava no bloqueio. Aí falaram comigo. Ah, lembrei. Foi João Castilho. João Castilho, que é um artista muito interessante, né? Eu gosto muito do João. Eu comentei com o João, eu estou no bloqueio. Aí ele falou assim, mas é nos momentos de mais angústia que o artista aflora. Eu não tive a oportunidade de conversar com o João depois disso. Mas eu lembro dele ter me falado isso, eu falava assim, gente, esse meu momento ainda não aconteceu, mas eu acho que precisou, né, de um choque, né, porque foi um choque. E, nossa, e depois disso parece que as coisas deslancharam mais ainda, porque as coisas foram acontecendo e sempre eu falando de mim ali, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse falar de mim. Se colocar me como colocar. Eu não sou uma pessoa de me principal, colocar muito, né? Protagonista. Não, jamais. Aí essa série virou um diário de pandemia, um diário visual, que eu chamei de diário íntimo. E queria fazer mesmo um livro de artista em forma de diário, mas aí eu fui atrás do ofício, né? De encadernação, de como fazer aquilo, que eu nunca tinha entrado nesse processo da técnica de livro de artista. Aí fui procurar alguns cursos, aí descobri o Dobras de Si. Fui para o Dobras de Si com a intenção de fazer aquele livro de artista.
Aí, entrando lá no curso, no universo, eu fui conhecendo várias referências artísticas. Hoje tem livros que são verdadeiras livros escultóricos, né? São esculturas. Uhum. A gente imagina livro só daquela maneira convencional, convencional. passando página, fotolivro, né? Que foi uma coisa Aham. muito tempo com referência. E hoje existe várias possibilidades. Sim. E eu fui indo com aquele trabalho, a princípio com aquele diário, e fui tendo cada vez mais vontade de sair um pouco do diário e sair do convencional. Até que eu peguei uma sessão de fotos que eu tinha feito para o diário, que eu tinha feito dentro da sauna na minha casa, um dia à noite, com a luz de emergência. Então, eu fiz esses autorretratos num breu, só com essa luz de emergência. E era uma parte do diário que eu falava sobre solidão. Eu, olhando aquele material durante o Dobras de Si, eu tenho um histórico por toda a minha vida. Quem me conhece sabe das dores que eu tenho no joelho, que é uma coisa que me acompanha desde menina, desde os 15 anos. E já fiz várias cirurgias e muitas radiografias, muitas tomografias. E não só joelho, né? Porque aí, quando você começa a ter um problema ortopédico, vão desencadeando Vai outros. impactando tudo. Coluna, braço. Então, acho que eu tenho raio-x do corpo inteiro. Então, eu peguei essas radiografias, peguei essas fotos que eu tinha capturado na sauna e fundi. E eu chamei de reencontro, porque acho que é um reencontro comigo mesma. Uhum. E essas fotos que viraram o trabalho do Dobras de Si, que foi um livro de forma escultórica, né? Um livro-objeto, que a gente chama de livro-objeto, que estava exposto o mês passado lá na Lovely House. E é incrível, assim, porque nesse meio do processo, realmente você precisa estar aberta para várias possibilidades, né? Você foi com uma intenção de um livro de encadernação, construir um livro, ele virou um livro escultórico. E é isso, o artista é isso, essa liberdade, né, de descobrir novos processos, misturar técnicas. E o que eu percebi no seu trabalho também, pós-pandemia, Lúcia, é que realmente tá mais aflorado no sentido de você se ousar, se arriscar, trazer coisas novas, utilizar várias técnicas ali nos seus trabalhos também. Isso é algo que está mais presente pós-pandemia, né? Eu acho que a busca pelo autorretrato foi uma saída da zona de conforto, né? Isso, nossa, excelente. Então, como eu falei, é uma coisa que eu não imaginava fazer. Eu sempre fui, assim, introspectiva em relação ao meu trabalho. Nunca fui, assim, de ficar falando para público. Eu sou um pouco tímida em relação a isso. E você falar sobre você mesma tem que ser uma atitude muito corajosa. As pessoas hoje me falam, nossa, esse trabalho foi de uma coragem. Só que na hora eu não percebi que eu estava sendo corajosa. Eu acho que... Eu costumo dizer que é uma catarse aquele trabalho, porque eu estava botando para fora todo aquele sentimento em relação a todo aquele histórico meu, né? De dores, de sentimentos. E por isso que eu chamei de reencontro. E foi incrível também, mais uma exposição que foi muito impactante, muito forte, né? A mensagem que você passa ali. Então, assim, as imagens realmente elas trazem todo esse poder e a força que foi esse momento. Assim, a gente consegue, de certa forma, pelas imagens, ter uma noção ali de quão intenso foi aquele momento para você, de tão impactante que foi esse trabalho. Realmente, esse processo criativo, assim, né? A gente pensa, nossa, tem que fazer uma coisa muito mirabolante para poder virar uma exposição e tal.
E aí você, que em toda essa história que você nos contou, traz muito isso da simplicidade. Porque foi tudo assim tão despretensioso, todos os seus trabalhos, e foram coisas simples, de momentos que você captou ali, e que de repente essa foto que você fez ali numa parada para um lanche, ela foi parar lá na Biblioteca Nacional da França. E a gente fica aqui imaginando que para poder acontecer uma coisa dessa, você tem que fazer algo muito, muito assim, gigantesco. Mas não é isso. É o olhar. Por isso que a gente podemos voltar a falar aqui, que é a questão da essência, da É sua o verdade. genuíno, é o original. Exatamente. Aí quebra tudo isso, essa ideia que a gente tem de que realmente precisa ser uma superprodução para poder ter um trabalho numa exposição, algo desse Que tipo. quando você é jovem e está num curso de fotografia ou numa universidade, qualquer ramo que você está, você aprende, você exercita copiando. A cópia é muito importante, até para você aprender as técnicas. Mas com cópia, por exemplo, quando Sebastião Salgado começou a se despontar, né? Não é que ele começou, que ele já é conhecido há muitos anos. Quando ele começou a despontar, eu vi várias pessoas copiando o estilo dele. Então, assim, não é copiando um estilo que você vai construir algo original. Você vai construir algo original se sair da sua essência, se vier de você. O genuíno acontece assim. E as coisas naturalmente foram acontecendo porque era o trabalho genuíno. Exatamente. Ninguém olha e vê valor numa coisa que é uma cópia. Sim. E é muito comum nesse meio também, né? A questão da cópia. Você fica muito presa ali. Às vezes tenta diferenciar alguma coisa, mas a gente ainda está vendo que é mais do mesmo, que é mais do trabalho de certo artista. E claro que o que a gente cria vem de uma série de referências que a gente tem na cabeça da gente, Sim. né? Que nada é 100% original. Porque se veio na minha cabeça, é porque eu tenho alguma referência. Eu te digo assim, é um trabalho original? Não tem igual? Né? Que foi essas curvas, por exemplo, da parada. Mas veio uma referência de Oscar Niemeyer que já existia. Uhum. Então, nós temos muitas referências dentro da gente. Dos nossos ídolos, dos nossos mestres, dos artistas nossos preferidos, dos nossos livros, dos nossos autores que a gente mais gosta de ler, dos filmes, tanto que veio o cinema noir, dos filmes que a gente tem como referência. Tudo vira bagagem na nossa vida, até a nossa experiência de vida, até aquela época que eu só educava os filhos e mudava de cidade, que a cada cidade eu respirava uma cultura diferente. Então, tudo faz parte da nossa trajetória. Essa construção de bagagem, então, ela é fundamental para o processo criativo. E são coisas que, normalmente, também a gente não vai aprender ali prático de aula, um passo a passo para você fazer isso. Não. É o do sentir. O passo a passo mesmo, é da técnica, né? Uhum. A técnica precisa do passo a passo. Pra você fazer uma boa iluminação de estúdio, para você conhecer até no momento que eu estou lá vendo a sombra, como é que eu vou usar o equipamento para valorizar a sombra. Eu tenho que subexpor o diafragma, né? Uhum. Então, você tem que saber toda a técnica antes de você fotografar. Mas a técnica é toda ensinada passo a passo. É o básico. É o básico. Mas o que você vai fazer a partir disso vem de dentro de você. E é isso que o jovem artista, quem está começando, tem que pensar. Exatamente. E, assim, eu já, para quem não sabe, eu já fiz artes plásticas na Guinhar com foco em fotografia, porque eu também sou apaixonada por fotografia. E, nossa, quem dera se eu tivesse
escutado a sua história naquela época, eu acho que eu teria tomado outros rumos. Mas, enfim, aproveitando isso, naquela época, se eu tivesse tido, assim, algumas referências, algumas conversas desse tipo, que com certeza teriam agregado muito ali no meu tempo de guinhar, o que você poderia dizer agora como um incentivo para esse jovem artista que está começando agora a estudar, a produzir seus trabalhos e que tem aquele sonho de expor em galerias? O primeiro conselho que eu daria, nunca desista dos seus sonhos. Mas trabalhe com muita dedicação, que o suor é muito importante. Nada vem de graça na vida. Então, muito estudo, muito trabalho e muita dedicação. Sempre. E muita originalidade. Sim, e essa originalidade, ela vem também com muito estudo. Muito estudo e Referência. você sendo fiel a você mesmo. Lúcia, já tem data para a próxima exposição? Como que está a sua agenda? Nossa, Kátia, esse ano tem acontecido praticamente uma por mês. Olha que ótimo! Que em janeiro eu fui para a London Art Fair, com a galeria, né, que me representa. E no finalzinho de janeiro, para meados de fevereiro, teve a exposição do Reencontro, né, que nós acabamos de falar dessa série, lá na Lovely House, em São Paulo. Semana que vem, eu estou através do curador Juan Esteves, que ele me convidou para fazer parte de uma exposição que ele está fazendo curadoria no Festival de Fotografia em Tiradentes. E no mês de abril, esse trabalho Reencontro foi selecionado para a SP Arte. Então, eu vou estar expondo durante a feira, junto com a Galeria Ricardo Fernandes. Não, maravilhoso, Lúcia. E já tem, qual que é a data dessa da próxima, que é a da SP Arte? É de 3 a 7 de abril. Ah, e você vai estar lá todos os dias? Vou, já chego lá dia 1º para dar um suporte na montagem, porque, como eu havia explicado, esse trabalho Reencontro, ele é um trabalho de forma escultórica. Esqueci de comentar que ele foi impresso em acetato, tipo simulando um raio-x. Uhum. Então, ele tem a transparência do raio-x e, junto com as fotos, eu acrescentei os raios-x originais. Então, nessa montagem tem os raios-x verdadeiros. Uhum. Então, a própria artista que precisa montar, porque é um encaixe, né? Obra com obra, são todos através de argolas, que é um metal. Eu escolhi o metal porque remete muito os metais também que eu tenho no corpo, né? Que eu tenho parafuso, tenho placa. Então, assim, tá bem interessante. Convido quem puder estar lá em São Paulo na época para fazer a visita no nosso estande. Isso mesmo. E é uma oportunidade também que é muito relevante, né? Participar da SP Arte. Sim, é a principal feira de arte do Brasil. É ter um trabalho selecionado. Então, lá realmente um marco na sua carreira também, né? Não só teu trabalho selecionado, mas, assim, a galeria ter sido convidada. Você vê que a galeria também tem um trabalho muito focado, né, nos seus artistas, no crescimento da própria galeria, porque ela foi vista, chamada atenção aqui no Brasil, né? É muito bom. Então, fica aí o convite para irem conhecer a exposição da Lúcia no SP Arte. E eu te convido também. Ai, vai ser um que prazer ótimo. ter você lá. Lúcia, então, caminhando aqui para a nossa finalização, eu gostaria que você olhasse para a Lúcia lá da época do curso de fotografia, que é quando você se despertou para a fotografia, e contasse para ela como que foi a construção dessa trajetória tão linda e qual recado você daria para ela naquele momento. Lúcia, tenha coragem, você tem potencial, acredite em você. Porque o mais difícil para quem está começando é
ter essa segurança e acreditar em si mesmo, acreditar que você pode chegar longe. Porque, como eu disse, as coisas foram fluindo. E hoje, olhando tudo que passou, eu tenho orgulho dessa Lúcia de hoje. A Lúcia que veio de uma família simples e que sempre se dedicou aos estudos, à pesquisa, a essa paixão que eu tenho pelo meu trabalho, pela arte. Eu hoje tenho orgulho da artista e da mulher que eu sou hoje. Porque a maturidade, se tem uma coisa que a maturidade traz pra gente, é sabedoria. Então, eu hoje me sinto uma mulher muito mais completa do que eu era anos atrás. Lúcia, foi muito bom esse bate-papo aqui. Eu estou muito feliz de ter te recebido aqui para compartilhar essa história maravilhosa com quem está nos assistindo, tá? Muito obrigada mesmo. Ô, Kátia, eu que agradeço. Também estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Gente, ficamos por aqui então. E, mais uma vez, lembrando a vocês, vamos curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com a sua família, no grupo de WhatsApp. Vamos fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas e fazer o canal crescer. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação em nos ouvir e até a próxima!